Vamos orar. Amém. Deus, obrigado por esse encontro, obrigado por essas vidas que aqui estão conosco, reunidos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, compartilharmos um pouco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós queremos, Deus, nessa noite sermos preenchidos pelo Teu amor, pela Tua glória. Pedir que Tu possas fazer algo fresco e algo novo na nossa vida hoje. Então, nós oramos por cada um que está aqui, pela vida do Luiz Cláudio, todos aqueles, Senhor, que estão com Covid nesse momento. Nós oramos para que o Senhor esteja no controle de tudo. Envie providência, Senhor, sobre cada vida, sobre cada situação, circunstâncias. Assim como aqueles que estão aqui, nós oramos para que eles sejam abençoados no Teu nome e através do poder da Tua palavra, Senhor. Nós cremos em tudo que o Senhor vai fazer aqui hoje, em tudo que o Senhor tem feito no mundo. Nós cremos que Tu está no controle de tudo. Então, assim, nós te agradecemos e iniciamos aqui essa noite no nome de Jesus. Gente, vamos lá. Que bom que vocês estão aqui. A Cris entrou aí. Que bom que você entrou. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Eu queria compartilhar algo com vocês hoje. Eu, particularmente, estava com saudade. Na quarta, gente, a gente passou batido, ninguém viu, né? Que a gente não teve reunião, era para a gente ter tido. Eu esqueci literalmente, me perdoe, a semana tá corrida. E eu falei, gente, era para a gente ter feito culto na quarta e a gente não fez. Né? Mas... Eu senti falta, pastor. Amém, que bom, que bom. E hoje a gente está aqui então a gente quer te liberar a porção dobrada hoje. Amém? Amém. Chegou mais gente aí, Lu chegou. Deixa eu ver quem mais. E aí, Lu, paz, tudo bem aí? Ih, agora sim, tudo bem? Nil tá aí também, Nilzete. Bom, vamos lá. Depois eu vou deixar vocês falar, queria compartilhar algo com vocês. Eu particularmente estava meditando esses dias e eu queria sentir no meu coração o desejo de fazer algum estudo, né? E eu falei, Senhor, eu preciso evoluir, eu preciso crescer aqui em alguma coisa, eu quero estudar alguma coisa, eu quero ler um bom livro. Então, eu comecei a meditar sobre a vida de Geazi. E... Saúde. E ia por esse caminho, né? Eu ia por esse caminho. E aí, então, eu não sei o que aconteceu. E eu li alguma passagem falando a respeito da glória de Deus, né? E aí, então, eu falei, legal, acho que é um tema bem interessante, vamos falar sobre a glória de Deus. Só que aí, quando a gente começa a falar sobre isso, né? Ou quando a gente fala sobre a palavra glória de Deus, me dá até um medo, né, gente? Não sei em vocês, mas dá até um certo temor, né? A glória de Deus é algo que é profundo, é poderoso e, ao mesmo tempo, é algo que impacta as nossas vidas, né? Então, eu queria, talvez, começar aqui com vocês uma série sobre a glória de Deus, mas numa perspectiva um pouco mais aplicada, né? Então, o que a glória de Deus pode ser aplicada na nossa vida e como ela define também a nossa vida. Então, hoje, a ideia é a gente fazer abrir aqui um geral para você começar a entender, nessa perspectiva que a gente está querendo abordar aqui, quais são os benefícios da glória de Deus na nossa vida e como ela é algo que ele precisa estar em nós, ela precisa de alguma forma afetar a nossa vida, né? Então, a gente precisa ser impactado pela glória de Deus, a gente precisa ser totalmente cheio da glória de Deus. E aí a gente então vai ler alguns textos aqui hoje, né? Cadê a minha ajudadora? Cadê a Fátima? Raíssa? Aí sim podia me ajudar, né? Tá dormindo ela hoje? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Um texto para a gente começar. Tem um texto que é muito, muito, muito conhecido. Todos vocês conhecem, então abre aí em 2 Coríntios 3. Amor. 2 Coríntios 3. Pega a Bíblia, uma caneta para mim. 2 Coríntios, capítulo 3. 3, versículo 18. É um texto mega conhecido.
Todo mundo conhece. Mãe. Todo mundo achou aí? Gente, eu não mutei ninguém não, tá? Então cuidado aí com o microfone, tá todo mundo com o microfone aberto. Quem souber aí, bota no mudo. Se estiver atrapalhando muito, a gente bloqueia aí todo mundo, tá bom? 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 3, Ah, tá. versículo 18. Texto mega conhecido, todo mundo conhece. Quem pode ler? Raíssa, minha amiga. Tá bom. Então, no rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais, que é o Espírito. O microfone dela mais perto aí, Fátima, por favor. Bem baixinho. Portanto, nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Legal. Olha que interessante esse texto da palavra de Deus, está falando sobre a glória de Deus, né? Então, qual é o contexto aqui? Paulo está falando sobre... Deixa eu só ver quem está barulhando aqui. Paulo está falando sobre alguém que está sendo impactado pela glória de Deus e isso está gerando nessa pessoa uma transformação. E qual é essa transformação? Ela fica cada vez mais parecida com Deus. Ela fica cada vez mais parecida com aquilo que vem do Espírito, né? Nessa versão da Raíssa aí usou a palavra Espírito. Mas a ideia, então, do texto que Paulo está falando em Coríntios aqui, é de uma aplicação. Ele está falando que a glória de Deus ela é um elemento transformador da nossa vida. Então, como nós caminhamos sendo transformados através da glória de Deus. Então, hoje a gente não vai entrar nesse aspecto do que é essa glória ou como ela pode se manifestar. A gente vai falar isso nos próximos encontros. Mas hoje a ideia é a gente definir, talvez, como essa glória de Deus, que para muitos pode ser uma manifestação de uma coisa grandiosa, para outros pode ser uma nuvem de glória ali no lugar, para outros pode ser quando o culto está bem fervoroso, é porque Deus está manifestando a sua glória, né? Pode ser aí de várias maneiras, muita gente aplica a ideia da glória de Deus, né? Então, muita gente começa a colocar aí aspectos da glória de Deus. Então, hoje, qual é a linha que a gente quer seguir? É a ideia de que essa glória de Deus, a gente não vai falar ainda sobre o que ela é ou como ela se manifesta, tá? A gente só vai definir como glória de Deus, ela é um elemento que transforma a nossa vida. Então, para ou como essa glória de Deus é influenciada em nós, ou ela tem a capacidade de nos influenciar? Transformando o nosso ser. Então, à medida que a glória de Deus ela vai me transformando, eu vou ficando cada vez mais parecido com aquilo que é a vontade de Deus. Então, por isso que a gente começa a ver na Bíblia muitos textos a respeito de que a glória de Deus vai encher o lugar. Qual é a ideia disso? Qual é a ideia de que Deus quer fazer com que a glória dele encha o lugar, ou encha toda a terra? É o sinal de que Deus quer fazer com que tudo aquilo que é a sua criação, tudo aquilo que Deus criou, né, passe agora a ser transformado com um elemento que é transformador de vidas. Então, quando Deus está falando, toda a terra vai se encher da minha glória, é que na consumação de todas as coisas, o povo transformado por essa glória vai se reunir diante de Deus. Então, a glória é para isso, é aquilo que vai transformando a nossa vida para alcançarmos essa particularidade, esse relacionamento com Deus. Então, quando você começa a ver, por exemplo, um outro texto de Abacuque, é um texto que eu amo, Abacuque 2,14, a Bíblia diz assim, ó, que a terra se encherá da glória de Deus, né? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, Abacuque está vivendo num contexto onde o ímpio está prevalecendo sobre o justo,
onde a maldade está prevalecendo sobre o que é bondade, né? E Abacuque muito inconformado com tudo isso, ele, em vez de profetizar para o povo, ele vai conversar com Deus. Então ele fala assim: Deus, tem alguma coisa errada. A maldade está ganhando, a injustiça está prevalecendo. O que está acontecendo? Aí Deus vai dizer para ele escrever aquilo num letreiro, dizendo que a vontade de Deus ia se manifestar, né? Que Deus ia cumprir aquilo que ele prometeu, e ele tinha que escrever num lugar onde todo mundo que passasse pudesse enxergar aquilo. E lá no finalzinho do capítulo 2, ou ali na metade, ele vai dizer que Deus tem esse propósito. Qual seria o propósito? Ou seja, qual seria a solução de Deus para a maldade que está ganhando do bem, para a transformação da vida das pessoas? Qual seria a ação de Deus? Ele diz que toda a terra vai se encher desse conhecimento, dessa glória. Então, quando o povo começa a conhecer a glória de Deus, quando a gente começa a conhecer esse elemento que é transformador da nossa vida, é a solução de Deus para o caos. Então, Deus quer manifestar o caos, quer curar tudo aquilo que não está certo, Deus quer curar a injustiça, né? Como isso é curado? Através de pessoas que conheceram ou que relacionaram, né? O do conhecer é relacionar. Conheceram, relacionaram com a ideia da glória de Deus. Então, isso é algo que é transformador. Então, é algo que vai transformar a vida das pessoas para que elas possam, então, ser agora o espelho ou o reflexo da própria glória de Deus. Então, veja, Isaías, no capítulo 6, também vai dizer isso, que os anjos estão diante do trono de Deus, cantando, né, que ele é santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra se encherá da glória de Deus, ou toda a terra está sendo preenchida da glória de Deus. Então, olha aqui, queridos, o que eu estou querendo, de forma ousada, tratar com você aqui, que nós estamos num processo, tá? E talvez isso vai quebrar alguns paradigmas aqui hoje. Nós estamos num processo de Deus encher a terra com a sua glória. Amém? Agora, olha que interessante. Mas, pastor, a gente está vendo tudo ao contrário. A gente está vendo a maldade crescer, a gente está vendo a pandemia aí, a gente está vendo várias outras coisas, né, acontecendo, e aonde está essa glória? E aí é o que eu digo mais uma vez. Talvez a ideia que a gente tem da glória de Deus precise ser quebrada, porque como Deus quer manifestar a sua glória, agindo em transformação de pessoas, essa é o melhor aspecto da glória de Deus, é quando ela transforma alguém de verdade, é quando ela muda a pessoa de verdade para que ela seja mais parecida com Deus, que é o texto que a Raíssa leu lá de Coríntios. Então, deixa eu te explicar de novo uma coisa. Você tem que ficar atento, assim como eu, para a manifestação da glória de Deus nesse tempo. Porque a vontade de Deus é, diante de Abacuque, diante de Isaías, é que Deus enche a terra com a sua glória. É que Deus continue manifestando a glória dele aqui na terra. Mas não uma glória que a gente talvez estava acostumado ou tinha a ideia de que era a glória de Deus, de um poder acontecendo, de vidas rodando, de uma coisa sobrenatural acontecendo. Não, Deus está manifestando a sua glória, eu vou chegar num texto interessante aqui, através de transformação de pessoas. Então, nesse tempo, mais do que necessário, nós precisamos de pessoas transformadas pela glória de Deus. E nós vamos, nesse estudo, caminhar para depois identificar como isso vai acontecer, como isso acontece, ou como é esse processo. Não vai ser só por uma manifestação de poder, do fogo descendo, mas também é por uma manifestação de cura interior, que vai mudando quem você é por dentro. Então, esses são os aspectos da glória transformadora, da glória que Deus está manifestando nesse tempo, ou Deus está enchendo a terra nesse tempo, com a sua glória para que alguém seja transformado. E o primeiro ponto dessa mensagem aqui para vocês é que eu quero ser essa pessoa. Eu queria dizer isso para você. Eu quero ser alguém que quer ser transformado por essa glória. Não uma glória que todo mundo diz que é a glória, mas uma glória que enche-me de conhecimento para transformar quem eu sou. Para fazer de mim o reflexo daquilo que eu vou viver na eternidade com Deus. Alguém
transformado por essa glória ou por essa manifestação da glória de Deus. Então, olha que interessante. A gente está caminhando por coisas aqui. Olha um texto, gente, é perfeito esse texto de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Abra aí na sua também. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8 é um texto muito interessante porque Deus está revelando para o profeta a corrupção de Israel. Então, olha que interessante. Toda vez que Deus está manifestando, ou que Deus está profetizando, né, ou pelo menos nesses textos que eu citei aqui, Deus está profetizando, há um contexto ali de desobediência, há um contexto do mal prevalecendo, de injustiça, ou há um contexto de alguém que está perdido de Deus, que é o povo, no caso aqui de Ezequiel, o povo de Israel. Aí olha que interessante. No versículo 1 ele vai dizer onde ele estava, qual era o ano, né? E aí ele vai ter uma visão no versículo 2. Olha o que o versículo 2 diz. Eu olhei, eis uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo e dos seus lombos, e daí para cima era um aspecto de um resplendor como a cor do ambar. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Olha o que o texto está falando aqui, gente. Vamos visualizar isso aqui. Eu gosto de visualizar a Bíblia. A Bíblia está dizendo que o profeta teve uma visão, e nessa visão, irmão, imagine você aí, eu tenho cabelo curto, mas imagine aí, mulher, você pega o seu cabelo assim, ó, e o Espírito de Deus está te puxando pelo cabelo, e ele está te levando para um lugar, ele está te levando para uma visão. O Espírito de Deus, sabe quando ele te pega pela cabeça assim? Eu não sei vocês, né, mas até brinquei no Dia das Mães com um gifzinho lá, né? Que o Dia das Mães legal era aquele que tava a criança correndo e a mãe acerta aquele chinelo voador, meu irmão, que não tem destino. O destino é certo, ela não erra um. Então, meu irmão, eu já pegava aqui, ó, o bichinho pelo cabelo, que não tinha jeito. Era o profeta aqui, ó. O Espírito me pegou, ele me tomou pelos cabelos da minha cabeça e me levou até um lugar. E esse lugar, ele tinha uma visão, ele conseguia ver aquilo, ou Deus, né, aqui na minha versão não diz isso, mas era o Deus que provocava ciúmes, ou seja, era o Deus que tirava a atenção do povo de Israel para o Deus verdadeiro e levava a adoração a outros deuses, a uma prostituição espiritual. Aí olha o que o texto diz no versículo 4, meu irmão, olha o que estava lá. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. Então ele vai dizer que no meio daquela confusão, e ele começa a denunciar. Então olha que interessante, ele está dizendo que o Espírito levou ele para um lugar onde ele estava vendo as coisas. Nos versículos seguintes, né, vai dizer que ele começa a olhar as portas do templo, os caminhos que chegavam até o templo, e começa a ver altares, começa a ver mulheres de prostituição, ou seja, a manifestação do Espírito no lugar onde a glória de Deus estava presente começou a fazer o profeta enxergar ou discernir aquilo que estava errado, aquilo que era um problema no meio do povo, aquilo que levava o povo a uma destruição, aquilo que levava o povo para uma prostituição espiritual. Ou seja, é essa manifestação da glória que nós estamos precisando nesse tempo. É esse encontro da glória que a gente está precisando, que vai fazer os nossos olhos se abrirem para aquilo que está nos corrompendo, para aquilo que de alguma forma corrompe o nosso ser sem que haja uma percepção natural, ou aquilo que de alguma forma sejam coisas interiores, seja relacionamentos exteriores que estão ali te minando e você não está percebendo. São coisas que estão minando a sua vida e você precisa que a glória de Deus seja um instrumento, ou seja, a capacidade que você vai ter
de identificar todas essas coisas, para que você comece a enxergar tudo aquilo que pode corromper a sua vida. Vocês estão entendendo? Dá um tchau aí para quem está entendendo, não quero ir muito rápido. Então, vamos lá. Então, o que eu estou querendo dizer para nós nesse tempo, meu irmão? Há um clamor no coração dos filhos de Deus, há um clamor no nosso coração. Qual deve ser o nosso clamor? Né? A gente deve clamar para que Deus toque as vidas na pandemia? Sim, é claro, faz parte da nossa fé, mas se pudesse haver um clamor que arde no nosso coração, tinha que ser o clamor de que Deus manifestasse a sua glória em nossa vida e ela pudesse ser o delimitador, aquilo que vai alinhando o nosso ser, que vai transformando a nossa vida para uma identificação de um propósito. E aí eu já estou falando de uma natureza. Lembra que a versão que a Raíssa leu está maravilhosa quando diz que ela vai nos transformando a imagem em espírito, ou uma imagem espiritual, que é a semelhança de Deus? É a sua identidade, meu irmão. A sua identidade, ela precisa ser aperfeiçoada através dessa revelação da glória de Deus na sua vida. Vocês estão escutando bem? Sim. Estou vendo a galera assim com uma cara de que não está escutando direito. Então, olha que interessante. Olha que interessante que eu estou compartilhando com você aqui. Que você precisa ter essa ideia de que essa glória de Deus, talvez nesse tempo, não seja isso que você talvez está acostumado a ouvir sobre a glória de Deus, mas agora nesse tempo é essa glória que vai transformar e mudar a sua vida para que você seja agora startado a identificar coisas que estão corrompendo, coisas que estão desagradando ao coração de Deus, relacionamentos que estão desagradando ao coração de Deus, atitudes que estão desagradando o coração de Deus, coisas que a gente precisa identificar no nosso interior. Como a gente vai fazer isso? Através da glória de Deus no nosso coração. Olha, quando Deus, a gente estava conversando com a pastora esses dias, ela me comentou o texto de Salomão, quando ele faz uma oração de entrega do templo e a glória de Deus enche aquele lugar. Aí a glória de Deus enche o templo de Salomão, que é maravilhoso o texto. Salomão oferece 22 mil sacrifícios para Deus, e aí depois que Deus enche aquele templo, Salomão orou, Deus vai e fala com Salomão. Aí Deus fala o seguinte com Salomão: olha, Salomão, eu vou ser fiel com você se você for fiel comigo e seguir os caminhos do teu pai, Davi. E ainda digo mais, aí vem um texto que todo mundo conhece, né, de 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aí olha o que o impacto da glória de Deus naquela casa faz. Ela tem a capacidade de influenciar o povo. Gente, isso é muito real. A manifestação da glória de Deus num lugar, numa vida, em alguém, tem a capacidade de influenciar o povo. Aí agora o discurso de Deus é para o povo. Deus está falando assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, por quem eu sou, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, orar a mim, buscar a minha face, eu ouvirei. Ou seja, há uma transformação que vai acontecer no povo, ou uma atitude que o povo vai ter que ter em relação à presença e à manifestação da glória de Deus que está lá no templo. E isso vai mudar a realidade do povo. Aí Deus está dizendo: eu vou ser fiel com vocês, eu vou agir como eu agi com Davi, em todo esse reinado, mas vocês precisam entender qual é a consequência de eu encher esse lugar aqui. Irmão, você já pensou nisso? Qual é a consequência de Deus encher a tua vida? Você já pensou nisso? Quando Deus enche você, qual é a consequência disso? Qual é a consequência quando o Espírito de Deus é derramado sobre você? Você acha que as coisas vão continuar do mesmo jeito? Você acha que as coisas vai permanecer do jeito que você acha que deve ser? Não. Quando a glória de Deus vem sobre alguém, ela começa a transformar aquela vida e mudar isso para sempre. Aí olha um texto interessante. Vamos falar desse texto aqui para a gente caminhar aí para um final. Eu quero liberar isso para vocês em doses homeopáticas, né? Porque senão você não vai, nem eu tomei um pancadão, então tem que ser aos pouquinhos. Falei: Deus, segura a onda, vamos devagar, senão ele vai igual o Daniel. Daniel não aguentou, caiu lá, quase morreu diante da manifestação de Deus. Então olha que interessante, esse texto aqui de João, capítulo
13, versículo 31. Vamos ouvir a Raíssa. Olha que interessante esse texto de Jesus declarando algo. Jesus está prestes a morrer, ou prestes a ser levado para ser crucificado, né? Ele vai cumprir o propósito dele, ele vai cumprir aquilo que ele precisa cumprir, né? Aí olha o que o texto vai dizer. Vai lá, Raíssa. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio Meu dele irmão, Ok? Foi? legal. Olha que obrigado, Raicinha. Foi. Nada. Obrigado. Olha que texto incrível, meu irmão. Incrível esse texto. Judas acabou de sair para entregar Jesus. Aí olha o que Jesus diz. Falou assim, olha, agora que Judas saiu, vai cumprir o que ele tem que cumprir, vai me trair. Eu vou ser levado para a cruz, vou ser levado para o madeiro. Aí Jesus diz assim, ó, agora a manifestação do Filho, da divindade do Filho é revelada, né? E isso serve para quê? Para que também a natureza divina ou da glória de Deus também seja revelada. Então, olha que interessante, meu irmão. Quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Olha que interessante. Jesus está dizendo que a glória que está sendo manifestada nele, a divindade que está sendo manifestada nele, através dele como filho, né, está revelando algo de Deus, aquilo que Deus está revelando nele como a glória de Deus, nele como filho, também é um instrumento que revela a glória de Deus em quem Deus é. Então, vou repetir isso para você entender isso de forma bem clara. Quando a glória de Deus transforma alguém, quando a glória de Deus torna alguém semelhante a Cristo, que é o objetivo de Coríntios, dizer aquilo que nós somos transformados à imagem e semelhança, nós parecemos mais com Ele. Então, quando a glória de Deus transforma alguém à imagem de Cristo e nós somos transformados a essa imagem, a glória de Deus passa a ser revelada para o mundo. É o que Jesus está dizendo, olha, agora eu vou ser glorificado. Agora a glória de Deus vai me glorificar. E à medida que essa glória me glorifica, Ele também é glorificado, Deus também é glorificado. Ou seja, o instrumento de transformação passa a agir em todos e através de Deus. A gente não está no culto, né? Não sei se você está entendendo, mas se a gente estivesse no culto, se alguém tivesse dado um amém, alguém entenderia. Mas eu entendo, é aquilo que eu estou tentando me adaptar ao online ainda, né? Mas olha que interessante, meu irmão, deixa eu dizer isso. Como diz o Paulo Borges, deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. À medida que você é transformado, você vai sendo glorificado, a sua vida vai sendo transformada, você vai sendo mudado. À medida que isso acontece em você, Deus está sendo glorificado através da sua vida. Deus está sendo glorificado através de você. Agora, que glorificação é essa? Que tipo de glória é essa? É a glória que o mundo está precisando, a glória que transforma pessoas, a glória que muda a realidade de vida, a glória que faz pessoas entenderem o propósito de Deus. Eu postei algo esses dias através do site lá, e é o que, sabe, eu vejo muita gente mesmo, muita gente até da igreja dizendo assim sobre trabalhos que são executados. Nossa, que trabalho lindo, que trabalho perfeito, que trabalho legal, está ajudando o pobre, ajudando o necessitado, mas ninguém faz nada. Falar que o trabalho é lindo é muito bonito. Então, meio que quis confrontar algumas pessoas dizendo, olha, muita gente vai falar que esse trabalho é bonito e não vai fazer nada, mas outras pessoas vão assumir a responsabilidade e agir para que alguma vida seja transformada, alguém seja alcançado. Então, que tipo de pessoa nós queremos ser? Alguém que temos a sabedoria ou entender da glória de Deus? Ou alguém que tem o conhecimento e está sendo transformado por ela? E agora que é transformado, que é glorificado, é um canal da manifestação da glória de Deus para o mundo. Agora o mundo está sendo alcançado por alguém que está glorificado no sentido de ser transformado por essa glória.
É o que eu quero para a minha vida, meu irmão. É o que eu quero para a minha vida. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas é o que eu quero para mim. Alguém que foi impactado, transformado, alinhado, entendeu aquilo que é o aspecto que Deus está revelando das corrupções e agora está sendo glorificado no sentido de ser um agente de transformação para a vida de pessoas. Então agora eu posso transformar pessoas porque eu fui alguém transformado por essa glória maravilhosa de Deus. Eu posso curar pessoas porque eu fui alguém agora curado por essa maravilhosa glória de Deus na minha vida. Eu posso ajudar pessoas, eu posso suprir pessoas, porque agora eu fui alguém que foi totalmente transformado por essa glória maravilhosa de Deus, que é uma transformação. Você percebe, não é uma realidade natural que é transformada, que Coríntios vai dizer. É uma realidade de natureza. Então, a minha natureza e a sua natureza precisa ser transformada por essa glória. E à medida que essa glória transforma a sua natureza e a minha natureza, nós nos tornamos agentes de transformação. Por quê? Porque a glória eu estou glorificado e essa glória está glorificando a Deus. Ou seja, a manifestação da glória de Deus ela ocorre alcançando e transformando vidas e famílias por onde alguém passa. Então, talvez a gente fale aqui nos próximos sobre essa identidade. A identidade que a glória de Deus revela sobre a nossa vida, a identidade que a glória de Deus faz nos tornarmos e a natureza que nós vamos chegando a essa perspectiva de alguém que foi totalmente transformado por essa glória. E essa glória, ela se manifesta através do Evangelho de Deus. Ela se manifesta através da graça maravilhosa de Deus. Então, hoje, eu e você aqui, todos nós que estamos nessa reunião, temos a oportunidade de experimentar dessa maravilhosa glória e dessa maravilhosa graça que é liberada sobre as nossas vidas. Então, nunca se esqueça, Deus está enchendo a terra com a sua glória, com o conhecimento da sua glória. Quem é aquele que vai se disponibilizar para entender, para receber essa glória e ser transformado para um futuro, transformado para uma natureza e transformado para uma identidade? Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse homem que vai entender isso, vai experimentar isso e vai ter a minha vida transformada, não religiosamente, mas vai ter a minha vida transformada através daquilo que quebra todo jugo, que quebra tudo aquilo que é pensamento e é a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então eu quero ser alguém que vai entender, eu não quero uma glória externa. Muita gente viveu no passado por uma glória externa, eles viam a glória de Deus se manifestar em pessoas, através de pessoas, mas nesse tempo Deus quer manifestar a glória dele no teu interior e transformar a sua vida para que você seja ou possa declarar assim como Jesus, olha, está chegando aqui a minha hora, a glorificação que Deus está fazendo em mim vai ter um efeito, vai ter um resultado, e esse efeito e esse resultado é para que a glória de Deus também seja conhecida de todos e ele seja cada vez mais glorificado através da minha, e eu creio, meu irmão, da sua vida também. Então, eu queria orar mais uma vez por você nessa noite, queria pedir que o Espírito de Deus nos dê essa ousadia de experimentar dessa oportunidade de ser transformado. Então, não é uma questão para religiosos, é uma questão para alguém que está sedento por ser transformado na sua natureza. Sabe por que eu digo que não é uma questão para religiosos? Porque a religiosidade ela só transforma o exterior, ela não consegue transformar o interior, ela é superficial, ela te torna alguém que cumpre coisas e faz coisas, mas nunca é alguém que encontrou quem verdadeiramente é. Então, você só passa a exercer coisas, a fazer coisas, a cumprir agendas, a cumprir compromissos para não desagradar pessoas, e isso te torna alguém superficial. Ela não consegue transformar quem você é por inteiro, por completo. Ela não consegue fazer você ser alguém mais generoso sem alguém te fazer um apelo. Ela não consegue te fazer ser alguém que ama sem alguém falar que você tem que dizer que ama o irmão do teu lado. Ela não consegue fazer você se preocupar com alguém sem fazer você falar assim, pergunta aí como é que está o seu vizinho, se o pastor não falar isso para você. Isso a religiosidade faz.
Mas a manifestação da glória, meu irmão, no interior do homem, ela muda você por completo. Por isso que eu estou dizendo que esse convite que o Espírito de Deus está fazendo aqui hoje não é para alguém que quer ser religioso, não. É para alguém que quer, de fato, ter o seu interior transformado e ser habilitado para uma vida de identidade verdadeira em Deus. Identidade e propósito verdadeiro em Deus. E isso vai abrir os teus olhos. Eu posso crer, meu irmão, eu posso crer que aqui nessa reunião tem pessoas que estão sendo agora impactadas para que a sua vida seja agora vista, repensada de outra maneira. As suas atitudes que você tem tomado vai ter que ser feita de outra maneira. Há um clamor aqui nessa live, meu irmão, para um arrependimento de pecado, para alguém que tem que transformar o seu interior, olhar para dentro e dizer assim, olha, Senhor, eu me arrependo mesmo, eu quero ser esse povo lá que está se humilhando, está se arrependendo, está te buscando a tua face. Alguém aqui precisa dizer, eu quero deixar de ser mesquinho, eu quero deixar de ser egoísta, eu quero deixar de ser manipulador. Alguém aqui precisa receber essa mensagem da glória que transforma a nossa vida, meu irmão. É isso que o Espírito de Deus clama. Alguém está falando, olha, comigo essa mensagem, esse algo é poderoso para a minha vida, eu quero ser alguém, eu não quero mais ser um morto-vivo, um walking dead, alguém que é desprovido de pensamento e de identidade, mas consegue executar coisas, consegue andar, sabe? Mas é totalmente desprovido de consciência, de identidade. Há um tempo verdadeiro da manifestação dos filhos e eu creio que esse tempo está chegando. Sabe por quê? Porque a terra está sendo cheia da glória de Deus, meu irmão. Eu creio nisso. A terra está sendo cheia do conhecimento da glória de Deus e alguém precisa entender isso e falar, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu preciso, ser transformado de glória em glória no meu homem interior, para que eu seja alguém agora que entende tudo aquilo que Deus está fazendo, tudo aquilo que Deus está manifestando. Então eu queria que você pudesse fechar seus olhos aí na sua casa, coloque a mão no seu coração, meu irmão, é algo que o Espírito de Deus está clamando no meu interior. Eu queria ter esse momento com vocês hoje para liberar essa palavra fresca sobre vocês, para liberar isso que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Então eu queria que isso tivesse uma eficácia em você, eu queria que isso tivesse uma manifestação de poder, sabe? Sobre a sua vida. Então, Pai, no nome de Jesus, cada irmão que está aqui entregue, totalmente entregue. Eu posso ver pessoas aqui entregues, Senhor, através do vídeo, mas o meu espírito está vendo pessoas entregues aqui, Senhor, para que essa glória seja o elemento transformador de fato, essa glória seja aquilo que vai definir a vida deles, Senhor, e transformá-los por inteiro, por completo. Pai, eu posso ver pessoas desprovidas de identidade, desprovidas de caráter, desprovidas de uma natureza do Espírito, que é a tua imagem e semelhança. Mas nessa noite há uma manifestação da tua glória. Os olhos não estão vendo grande poder, os olhos não estão vendo sinais de fogo, de fumaça, mas os corações estão sentindo que esse tempo está chegando para eles e que algo vai acontecer no interior deles, Senhor. Os corações estão clamando aqui nessa reunião, dizendo, eu quero ser esse alguém que está sendo impactado pela glória de Deus, pela manifestação do poder de Deus. E isso está mudando a minha vida, isso está mudando o meu interior, isso está mudando a minha casa. Então, Deus, eu oro para que vidas agora se arrependam de pecados, para que vidas agora entendam que há um tempo de transformação, há um tempo de entendimento novo, há um tempo de uma natureza nova, de uma identidade nova. Pai, eu libero um tempo de perdão, que o povo entenda o que é o perdão, Senhor. Eu libero um tempo, Senhor, de aprendizado daquilo que Tu és, ó Deus, através do conhecimento da Tua glória que está enchendo a terra, Senhor. Muita gente está vendo só o lado ruim, mas os Teus filhos estão identificando que há uma glória sendo liberada, Senhor, há uma manifestação sendo liberada, e essa glória é para transformar os Teus filhos, que vão ser instrumentos de revelação da Tua glória, para que outras vidas sejam alcançadas e transformadas. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos cada coração aqui, cada vida aqui nós abençoamos pela poderosa palavra de Deus e pela manifestação da Tua glória. Enche, Senhor, enche o lugar, Senhor, enche a casa, enche os Teus filhos,
de um tempo de transformação através de uma natureza gloriosa que é a tua natureza, ó Deus. Tu quer encher a terra com a tua glória, Senhor, para que o mundo seja transformado. Eu entendi isso, Deus, eu entendi isso. Tu quer encher o mundo da tua glória para que o mundo seja transformado à tua imagem e à tua semelhança. Muito obrigado pelo teu poder, pela tua palavra, por esses corações que estão aqui entregues a ti, Deus, entregues a ti. Nós abençoamos cada casa, cada vida aqui, liberamos a tua saúde, a proteção do teu Espírito, a prosperidade, Senhor, do teu Espírito sobre eles, para que nenhum venha a ser impactado, atingido por esse tempo, mas que eles sejam confrontados no interior e transformados para uma vida gloriosa. Eu creio em testemunhos, Senhor, disso. Eu creio em testemunhos. É o que eu oro, agradecido, abençoando cada irmão aqui, no nome maravilhoso e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, queridos. É uma série, talvez a gente emende aí outras mensagens a respeito disso, a respeito dessa glória que transforma, não essa glória que o mundo estava vendo antes, mas uma glória que Deus está liberando agora, transformadora de interiores e transformadora de filhos, que vão ser providos de natureza e de identidade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Vou deixar vocês fazerem